Irmãos e irmãs, nessa noite nós queremos refletir com vocês ali em Efésios, capítulo 4, somente o verso 13. Diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A gente recentemente passou pelo Dia das Crianças, né? E a nossa reflexão hoje parte desse lugar de onde a criança está, porque ninguém tem mais desejo e mais vontade de crescer do que uma criança, é ou não é? Vocês podem se lembrar do tempo de vocês aí? Desde pequenininho, o que a gente mais fazia, eu lembro que na minha casa eu fiz. Eu tinha lá os risquinhos, né, da minha estatura, do meu crescimento. Meu pai, para mim, parecia um gigante, né? De fato, ele tinha 1,80 m, para mim era um gigante, né? E eu sempre estava medindo, E a gente tinha muito desejo de crescer, muita vontade de se tornar maduro, autônomo, adulto, né? Isso parece que está no coração de toda criança, né? Está no coração de toda criança, chegar para ele, né? Nas alturas, nos lugares mais altos, ser de grande porte, de grande estatura. E é interessante que no Brasil, pelo menos graças a Deus, parece que nas últimas décadas a gente não pode esquecer a fome, a desnutrição, que ainda em alguns lugares, como no Nordeste e Norte, a gente ainda tem com bastante frequência, mas é fato que nós há um tempo atrás não éramos de grande estatura, mas nos últimos anos nós começamos, como brasileiros também, isso por causa, né, da gente se alimentar melhor. Então o brasileiro se alimenta muito melhor do que até mesmo na infância. Nós vemos hoje que o acesso é muito maior e isso possibilita crescimento. E quando a gente olha para esse versículo, nós somos desafiados pelo apóstolo a crescer exatamente à medida da estatura, da perfeição, da varonilidade de Jesus Cristo. Isso é uma boa notícia, porque se quem já chega na minha idade, né, você começa a diminuir de novo, pelo menos em termos de estatura. Eu me lembro que cheguei em um momento, e eu não sou tão alto assim, mas meu pai já velhinho, já estava menor do que eu. Incrível, como pode isso? E ele na juventude tinha 1,80 m e terminou com cerca de 1,70 m. Olha só, a gente vai se encurvando, né? A coluna vai perdendo sua melhor forma. Mas uma boa notícia que eu quero trazer para você nessa noite é que quando nós falamos a nossa vida com Deus, a gente não diminui, só se quiser. A gente deve diminuir o eu mesmo, no sentido, né, de querermos decidir as coisas, de querermos ser grandes no sentido de excluir Deus da nossa vida. Diante dele, a gente, como cantou aqui, a gente diminui, porque quanto mais Deus crescer em nós, maior ficaremos nele. É nesse sentido que o texto está colocando para nós aqui. Tudo depende do contexto da situação, dependendo do ambiente, diante de Deus a gente diminui sim, nosso orgulho, nossa avareza, nossa vontade da gente mesmo ser dono de si, todas essas coisas a gente diminui, mas há outras coisas que Deus quer que cresçamos, há outras coisas que somos desafiados a nos tornar cada vez mais maduros e maduras. Esse é o ponto que o apóstolo está destacando aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Então nós temos que voltar para a Bíblia e perceber como que Jesus cresceu, porque o nosso desafio é nos tornarmos como Ele. E eu quero voltar então lá no texto bíblico, para completar aqui, que é Lucas capítulo 2, 52, quando Jesus ainda é uma criança, mas uma criança que tinha pleno conhecimento de que ainda na condição de criança podia e já estava apto a ser um agente de Deus. E é tão bom ler esse texto em Lucas, que Lucas, junto de Mateus, são os dois únicos evangelhos que vão escrever um pouco sobre a infância de Jesus. E em Lucas 2,52 nós lemos: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E eu quero usar esse versículo para trazer 4 destaques a respeito daquilo que nós devemos olhar para nós e desejar crescimento no Senhor, e desejar nos tornarmos como Jesus. Talvez você possa estar colocando uma trava na sua vida e pensando assim: eu não tenho condição de chegar à estatura, à varonilidade, à perfeição, ao homem que Jesus fez. Engano, porque se nós olharmos para Ele e, como ser humano como Ele foi, nós seguimos os seus passos, seremos capazes, tão capazes que Ele disse aos seus discípulos mais chegados, que eles, sendo nutridos nele, poderiam fazer coisas maiores que o próprio Jesus fez. Isso é possível, deve ser desejado, deve ser buscado, almejado por nós. Nós precisamos levar isso a sério, para que a gente possa ter uma vida conforme a vontade de Deus, como fez de Jesus. A primeira coisa e o primeiro destaque aqui é que Jesus crescia em sabedoria. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aos Coríntios, ele vai fazer uma distinção em 2 dons: o que ele chama de sabedoria, né, e o que ele chama de conhecimento. Quando ele fala de sabedoria, o apóstolo Paulo está colocando aqui relacionada à palavra de Deus, a revelação de Deus, aquilo que é um dom concedido por Deus. E aqui vai aparecer, né, a palavra sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. E quando nós olhamos nesse contexto aqui, diferentemente do que o apóstolo Paulo fez a distinção, sabedoria significa exatamente aqui conhecimento. Enquanto o apóstolo Paulo vai fazer a distinção entre sabedoria como conhecimento propriamente de Deus e conhecimento que é ciência, aquilo que o ser humano é capaz, o texto aqui nos está dizendo que Jesus estava como um menino crescendo bem, seu aspecto cognitivo, sua mente, como uma criança saudável em conhecimento. Há um ditado que a gente sempre, até eu tenho ouvido menos, mas que diz que Deus não chama capacitados, mas capacita os escolhidos. É um trocadilho, eu acho que só vale para a vocação inicial, né? Porque se Ele capacita os escolhidos, o que isso significa? Significa que de uma maneira ou de outra, um servo e uma serva de Deus crescem em capacidade, cresce em cognição, cresce em entendimento, em conhecimento, em sabedoria. Então a gente não escapa, mesmo aqui desse ditado, do crescimento. Tem gente que gosta de usar esse ditado para dizer: a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa se esmerar, a gente não precisa estudar, a gente não precisa buscar conhecimento, porque Deus é quem capacita. Como Deus capacita, se não exatamente levar você às condições de crescimento cognitivo, inclusive, no seu pensamento, no seu entendimento humano? Jesus crescia nessa maneira. Lembra que quando ele é perdido por sua família aos 8 anos, quando ele vai à festa em Jerusalém e sua mãe perde, quando volta, ele estava no meio dos doutores no templo, e os doutores estavam maravilhados, tamanho era o conhecimento de Jesus. Ou seja, naquela idade, Jesus já havia certamente se debruçado sobre a palavra do Senhor. Se ele não fizesse isso como ser humano, jamais ele teria condição de ter crescido em sabedoria.
Ele não teria condição de discernir e conversar de igual para igual com doutores da lei, homens que dedicaram sua vida inteira ao estudo das Sagradas Escrituras, à interpretação das Sagradas Escrituras, e aos 8 anos Jesus já estava fazendo isso com eles e os maravilhando. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de que os escolhidos são capacitados. Não pode ser de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu me lembro de ter vivido um tempo na igreja em que a máxima era assim: em qualquer ministério, basta a gente assinar o nome e participar. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando me tornei pastor foi tirar as listinhas de ministérios lá de trás da igreja. Porque se Jesus capacita os escolhidos para qualquer exercício ministerial, é preciso que estejamos capacitados, é preciso que tenhamos crescido em sabedoria, é preciso que tenhamos amadurecido, é preciso que nós tenhamos saído daquele lugar inicial da fé ingênua e frágil quando nos convertemos. Temos que ter avançado. Eu me lembro certa vez, eu devia ter meus 16 anos e uma época que eu subi muito ao monte e houve na minha igreja local grande número de conversões de jovens juvenis, e nós subimos num grupinho e tivemos assim uma experiência lá muito rica, muito sentimental, emocional com Deus. A gente ficou mesmo quase que, como diz a expressão, andando sobre as nuvens. E quando descemos, e a gente gostava de ficar até mais tarde conversando, é cidade pequena, né? Não tinha muito aquelas questões dos perigos de uma cidade grande, a gente chegava em casa de madrugada sem nenhum problema, mesmo sendo adolescente. E quando descemos, um jovem, ele disse assim: hoje eu tive certeza, né, que Deus me ama. E sem pensar, né, parece que eu tenho pouco filtro, eu falei assim: uai, eu sei disso desde sempre. Claro, ele é um recém-convertido, para ele tudo é novo, porque no mundo o que ele conhecia era as pessoas o desprezando, as pessoas fazendo comparações em relação a ele. Sempre tem alguém maior do que a gente e gosta de se colocar nesse lugar. E ainda mais, quanto mais simples a gente é, quanto menos dinheiro a gente tem, essas questões sociais todas pesam sobre a gente. Essa era a situação daquele jovem, como a maioria de nós naquela época. E o que apenas ali ficou muito claro é que ele precisava mesmo daquele momento com Deus. Mas isso precisa, irmãos e irmãs, passar. Porque você não precisa mais ir ao monte e ter um momento ali de glorificação, de transfiguração, como Jesus teve, para você saber que Deus te ama acima de qualquer coisa. Ter conhecimento disso é fundamental, ter fé nessa direção é essencial, para que não importa o ânimo ou o desânimo, como a bispa escreveu hoje no texto que colocou para nós precisamos ir em frente, caminhar, crescer, aumentar a nossa fé, desenvolver a nossa capacidade de conhecer Jesus e transmitir o Senhor Jesus. Precisamos estar capacitados à medida que avançamos na presença de Deus. É inadmissível alguém ter 10, 15, 20, 50 anos e não fazer uma oração pública, ler um texto bíblico. Isso é muito básico. Fazer uma devocional. Eu sei que muitas pessoas se sentem tímidas e intimidadas por isso, mas nós precisamos vencer isso, porque todos nós temos que ter a capacidade da razão, da esperança que há em nós. Temos que vencer os nossos receios, os nossos medos. Mas nós não podemos deixar de crescer, estar no mesmo lugar sempre na presença de Deus. É preciso que a gente avance. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Crescer em sabedoria significa a gente não ficar parado no nosso conhecimento de Deus e de todas as coisas em Deus, inclusive nos dons espirituais. Quais são os seus dons? Você atua neles? Você se esmera, como diz Paulo, a buscar maiores dons ainda do que aqueles que você tem?
Deus pode te conceder um dom, mas Ele não se limita a um dom se você buscar outros, diz o apóstolo Paulo, outros maiores do que Ele te deu. Então, irmãos e irmãs, isso significa que nós não podemos nos entregar. Se o mundo diz, por exemplo, que as pessoas aposentadas, como é o termo, já deram o que tinha que dar, no reino de Deus não existe isso. No reino de Deus, se quanto mais tempo nós estamos na presença do Senhor, isso precisa redundar em mais experiência, em mais crescimento, em mais sabedoria, porque para Deus nós não ficaremos encostados, para Deus nós não seremos aposentados, para Deus nós sempre estaremos crescendo e avançando. Eu quero dar o exemplo do apóstolo Paulo, e volto a dizer que é muito perigoso o ditado, de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Paulo era um homem extremamente capacitado, humanamente falando, e Jesus falou, eu escolhi esse homem, e foi por causa disso, porque foi o único dos apóstolos, que foi capaz de entender teologicamente a passagem da lei para a graça. Nenhum outro fez isso, só o apóstolo Paulo. Ele fez um tratado aos romanos, colocando detalhadamente todos os passos, dizendo sistematicamente como isso se deu, e colocando no fim de contas o que nós temos quando ele diz assim: somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, porque de nós mesmos todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, mas em Cristo Jesus todos nós fomos tirados da condenação do inferno e trazidos à sua maravilhosa luz. Não é por obras, mas é pela fé na obra que Cristo fez. Só Ele disse isso. Somente Ele foi capaz de entender, e por isso que Ele fica tão bravo com Pedro, que era um outro apóstolo, mas lá quando estava junto aos Gálatas, entendido por um judeu, como alguém menor, de segunda categoria na fé, mas enquanto estava só no meio dele, estava tudo bem, mas quando chegam os representantes de Jerusalém, Pedro se afasta, porque tem medo do julgamento do que vão dizer. E Paulo fala, peraí, como assim? Porque chegaram os de Jerusalém, agora os nossos daqui não servem? São menores, desprezíveis? E diz o texto em Gálatas 2, que Paulo, ele vai enfrentar Pedro face a face, porque Paulo entendeu o que significa a cruz de Cristo e o que significa ser salvo por ela. Deus capacita os escolhidos, é verdade, mas Deus quer usar as capacidades todas que nós temos, aonde estamos, para o melhor do seu reino, da sua glória e da sua igreja. Não deixe que ninguém despreze, portanto, a sabedoria que você carrega, mas coloque a serviço do Senhor, e ela então estará sob a unção de Deus, e muito mais operosa será. A segunda coisa, diz que Jesus crescia em estatura. Então aqui o aspecto físico, ele é colocado como importante também. Eu me lembro que quando eu ainda peguei esse tempinho, estudava teologia, existia uma disciplina que dizia que a gente devia se preparar fisicamente para ser um pregador, né? Ainda mais naquele tempo que se acreditava que o púlpito era só do pastor. Imagina, né, numa igreja que ia ter 5 cultos no domingo e só o pastor pregando. Imagina você ter que enfrentar calor acima de 40 graus, da cidade onde eu vim era assim, não é? Então o cuidado do nosso corpo é o tema aqui. E eu quero perguntar, você cuida do seu corpo? Eu estou agora fazendo aqui um sermão para mim mesmo, porque desde a pandemia eu simplesmente desisti.
E Deus está me cobrando, e eu estou sendo cobrado por mim mesmo, estou sendo cobrado pela minha mulher. Olha essa barriga que está crescendo aí. Não deixa não, porque homem careca tudo bem, mas barrigudo não. Gente, é para mim, tá? Minha mulher cobra isso de mim, né? E eu tenho que dar meus pulos. E o importante é a saúde da gente é essencial. Como é que você quer ser uma pessoa evangelizadora se você não tem uma boa saúde? Como é que você quer ser um líder de célula operoso, né, que se prepara e que sabe que de repente vai ter que liderar uma célula depois do seu dia de trabalho, mas o seu corpo não responde? Também não dá. Então Jesus crescia em estatura. Por isso que nós protestantes damos muito valor à saúde e combatemos os vícios, porque toda espécie de vício, todo exagero, ele traz sobre nós penas para o nosso corpo, né? A falta de sono, 1, 2 vezes, tudo bem, mas se todo dia você sabe que tem que levantar às 7 e dormir de madrugada, e apenas 3, 4 horas, isso vai acabar com você. Tem gente que fala que é o suficiente, pensa que é, né? Mas a ciência diz que nós precisamos, adultos, dormir pelo menos em torno de 7 horas. Isso vai ser cobrado mais tarde, com certeza, vai ser cobrado mais tarde, né? É importante então nós cuidarmos da nossa saúde física, né? Coloquei algumas coisas aqui, ó. Muitas vezes nós entupimos o nosso corpo de comidas calóricas, mas ao mesmo tempo nos tornamos sedentários, desleixados e travados. Então você comeu um pouquinho mais, você vai ter que agora se esforçar para colocar seu corpo em dia em relação àquilo. Isso é importante, né? Nós podemos ficar doentes, né? Podemos ficar emocionalmente e fisicamente despreparados e descuidados. Provérbios 3, 7, 8 nos ensina o seguinte: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então olha só, parece que as duas coisas estão conjugadas, né? Se nós buscamos sabedoria, isso significa que nós também trataremos bem o nosso corpo, trataremos bem, né, o vigor da nossa vida física. Isso é muito importante. Um dos medos maiores que eu tenho é de chegar aos 70 anos, né? Porque nós estamos vivendo mais, isso também está sendo dito, e não ter força nas pernas, né? Conheço pessoas assim com 70 anos e não tem mais musculatura. Por quê? Porque quando devia desenvolver, pagar o preço, treinar, se esforçar, não fez devidamente. Claro, guardadas proporções de enfermidades, né? Guardadas proporções de acidentes ou quaisquer outras coisas. Mas o que eu quero dizer é que não podemos desleixar do nosso corpo. O nosso corpo, outra coisa, o que ele é em relação a Deus? Templo do Espírito Santo. Você quer entregar ao Espírito Santo um templo bagunçado, avacalhado? Ele habita em nós. Então, nesse momento, nós estamos sendo desafiados a melhorar, né, também a nossa condição física, a nossa estatura, para que a gente possa também ter disposição para servir melhor o Senhor. Vai me dizer que uma disposição física não também nos dá a disposição espiritual e mental para a gente realizar as coisas? Claro que dá, né? Noite sem dormir, falta de férias, descanso, comida sem critério, tudo isso nos afeta na disposição de servir ao Senhor. E o texto volta a dizer: Jesus crescia em estatura. Fazendo um parênteses para mudar o ponto, pensemos a jornada que Jesus fez, né? Não foi fácil. Naquele tempo não existia nem cavalo lá, né? Cavalo só para os ricos, não era o caso de Jesus. Uma vez ele montou num jumentinho, e a gente sabe que jumento hoje está sendo trocado pelas motos, né? Tudo quanto é lugar aí. Então, Jesus precisava de um bom porte físico,
E ele deve ter esse cuidado, para que ele pudesse andar de aldeia em aldeia, para que ele pudesse, inclusive, suportar toda a paixão conforme ele suportou. Não é? Às vezes também precisamos de um bom físico para fazer a obra de Deus. Irmãos e irmãs, diz também que Jesus crescia em graça para com Deus. Jesus crescia em graça para com Deus. Temos que lembrar de Paulo mais uma vez: graça é dom de Deus. Graça é aquilo que a gente recebe, é um presente. Vocês sabem que eu demorei a aprender a viver pela graça, né? A gente, no mundo, na verdade, a gente quer ser muito autossuficiente. E eu tive alguns tempos bons, né? Minha adolescência, minha primeira firma foi aos 16 anos e eu prosperei, né? Eu me lembro que eu tinha o capricho desvairado e sem sabedoria de, às vezes, no fim de semana, torrar um salário mínimo. Só que o salário mínimo, no meu tempo de adolescente, representava o salário de 90% da população brasileira, que nós estávamos no regime militar ainda. Então era aquela ração por baixo, né, que todo brasileiro tinha o direito de ganhar. E eu, às vezes, pegava isso e torrava isso em um fim de semana, fazendo graça, né, sem sabedoria. Fiz muitas vezes, né? Pegava uma motinha sem carteira, né, e saía acelerando, gastava um tanque num dia, rodando para tudo quanto é lado, né? Irmãos e irmãs, a gente às vezes se perde porque a gente recebe e não valoriza, né? E eu tive dificuldade de valorizar quando eu recebi, porque quando me tornei seminarista, eu peguei minha empresa e coloquei na mão do meu irmão. Falei: ó, agora é sua, Deus me chamou. Só que eu sentia vergonha quando eu era seminarista e pregar numa igreja, e no final do culto as irmãs, né, e os irmãos já mais de idade, estabilizados, vinham com aquela mão fechadinha assim, e me cumprimentar, e me deixavam uma notinha de 50, né, aí às vezes punha no meu bolso, eu ficava com vergonha. Puxa vida, eu precisar disso. Era Deus me tratando, era Deus cuidando de mim, porque eu não tinha mais. Embora eu sentisse vergonha, Deus estava me educando e dizendo: meu filho, quem te sustenta sou eu, né? Você se contenta com o que eu te der, porque agora vai ser desse jeito. O tempo das vacas magras já foi, porque, né, eu vou colocar você no ministério, numa denominação que os pastores não ganham grandes coisas não. Então se contente e aprenda a receber toda a graça que vier até você. Eu aprendi, né? Porque precisei muitas vezes e Deus sempre supriu. Já contamos aqui, Deide, chegamos uma vez de escolher numa das igrejas onde estamos, ou pagar o aluguel da casa onde a gente morava, ou receber o salário do mês, né? O valor é esse mesmo. Então nós precisamos aprender a viver da graça de Deus. E graça é isso, é um presente. Quando você receber, né, não negue, porque é Deus. Tem um versículo bíblico, você já parou, que um copo d'água que a gente oferece a alguém, diz a palavra, que nós podemos estar acolhendo anjos em nossa casa por causa de um copo d'água que oferecemos a alguém? Já leram isso? Está na palavra de Deus. Então, se um copo d'água tem o valor de nós acolhermos um anjo, quanto mais todo o investimento que temos para fazer nas pessoas que servem ao Senhor, na obra do Senhor, na missão que Deus exigir de nós, nós temos que entender que tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, tudo é dele. Então toda graça, toda mordomia que o Senhor nos concede, né, para o nosso bem-estar ou para o nosso investimento, nada deixa de ser presente e graça de Deus. Graça de Deus na vida de Jesus também, ele acolheu, né? Tem um versículo bíblico que diz que o ministério dele era bancado por mulheres do palácio, né? Herodianas do palácio, né?
E outras pessoas que eram simpatizantes ao movimento de Jesus sustentaram Jesus e seus discípulos. Afinal de contas, eles eram itinerantes, né? Tinham deixado seus trabalhos pessoais, estavam investindo e andando com Jesus para onde ele ia, levando o Evangelho. E Deus supriu Jesus e os seus 12 em todas as condições, em todas as circunstâncias. Por isso que Jesus certa vez também ensinou seus discípulos: vão evangelizar. Quando vocês entrar numa aldeia e entrar numa casa, do que derem você comem, do que te servirem vocês não rejeitem. É graça de Deus. Irmãos e irmãs, eu pastoreei uma favela em Belo Horizonte por um período dos meus estudos. Foi difícil viver a realidade desse versículo, porque eu entrei em casas da favela muito limpinhas, né? Mas eu também entrei em casas muito nojentas. Tinha aquele sebo em volta do copo, sabe? Ia comer, tinha aquela gordura no prato que parece que não limpava a tempo. As pessoas não eram assíduas, né? E eu me lembro que um dos ministérios que eu desenvolvi naquela igreja foi dizer para os irmãos e irmãs: olha, vocês têm que visitar uns aos outros e perceber como Deus faz excelência no pouco. Agora a gente precisa valorizar para viver excelência no pouco. Vocês não precisam, né, viver numa situação de sujeira, mesmo com pouca grana. E como eu ainda era menino, eles acolheram bem a palavra de um menino de 21 anos, e Deus de fato começou a mover e a mudar a realidade da nossa igreja. Eu cheguei no púlpito já que tinha pente com cabelo, vocês acreditam? No púlpito que eu pregava. Eu cheguei numa igreja que tinha uma sala, que diziam que era cozinha, que eu entrei lá e que eu abri uma gaveta e tirei uns panos, tinha ninho de rato, né? Eu fui atrás no galpão que tinha lá, aquela tranqueirada de coisa amontoada, né? Eu falei para eles assim: olha, no domingo à noite, sábado que vem eu virei a igreja e vou limpar tudo, e tudo que não tem serventia vai para o lixo. Então, se você tem alguma coisa de valor aqui que você queira para você, é a hora, porque senão vai tudo para o lixo. E assim eu fiz. Por quê? Porque para servir o Senhor, nós precisamos valorizar aquilo que Ele nos deu. E nós descobrimos que nós tínhamos um prédio. Nós descobrimos depois da limpeza que agora a gente podia usar a cozinha. Nós descobrimos depois da limpeza que agora as pessoas podiam nos visitar, porque a nossa casa estava bem arrumada. Estava bem arrumada. Crescer em graça, para além desses aspectos, está relacionado às disciplinas espirituais. Como Jesus orava, como Jesus apreciava a presença de Deus em oração. Era incrível, né? E como que sempre depois da oração Deus põe uma bucha na mão dele. Muitas vezes nós reclamamos porque nós não desenvolvemos as disciplinas espirituais. E aí, quando nós aceitamos servir a Jesus, nós aceitamos ser injuriados pelo mundo, diz o Senhor Jesus. Nós aceitamos viver daquilo que Deus nos deu e onde Ele nos colocar. Quando aceitamos Jesus, nós aceitamos fazer a missão independentemente das circunstâncias. De repente, Jesus, ao chamar você, pensou em colocar você numa cova dos leões. Jesus, ao chamar você, de repente deu uma cruz que para você carregar vai ser pesada. Quando Jesus chamou você, Ele pode ter um plano para você que não é fácil. E eu quero dizer para você que é preciso desenvolver, né? É preciso desenvolver a graça em relação às disciplinas espirituais, porque elas nos darão condição de a gente sobreviver quando os tempos não forem favoráveis. E quando forem favoráveis, nós vamos abundar na recompensa, mas quando não forem, nós vamos permanecer firmes em Cristo Jesus, passando pelas adversidades e os problemas. Eu já vi nesse meu pastoreio de mais de 30 anos, pessoas enfrentando mesmas enfermidades com ânimos diferentes. Enquanto umas sucumbem, outras, eu ia visitá-las e elas me animavam no Senhor. Eu pastoreei uma mulher que sofria de câncer há 30 anos, uma síria, em São Paulo. E eu chegava lá, né,
E às vezes a gente também tem uns julgamentos, umas pressuposições, né? Eu chegava doente, sabe? Eu chegava para assim, não, eu vou aqui me condoer com ela, me colocar na situação dela, e ela me contava piada, e ela, sabe, jogava o astral para cima, e ela falava como Jesus é bom. Irmãos, se mudasse ela de posição na cama, a dor era intensa, mas ela sempre dizia assim, não tem nada melhor do que Jesus na minha vida. Quando Ele entrou na minha vida, tudo mudou. E outras pessoas que permitiam que a enfermidade fosse na vida delas maior do que Jesus. Isso em qualquer circunstância. Crescer em graça significa viver uma vida de graça, uma vida de alegria. Tem uma comunidade inteira que a gente percebe isso, que é a comunidade que Paulo escreve aos Filipenses. Por 19 vezes está escrito, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vivam a graça, vivam o presente, desfrutem daquilo que Deus deu para vocês, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Eu tenho certeza que todo mundo já experimentou o que eu experimentei, né? Eu sempre falo que o meu serviço é num preço justo, né? Mas ainda assim, dependendo da quebra que eu tiver, eu tenho prejuízo. Qual trabalhador que não tem prejuízo no serviço que faz? Vez ou outra ele vai ter prejuízo. Então a gente tem que saber viver da graça de Deus, na abundância e na falta, quando vem e quando não vem. Por quê? Porque tudo está nas mãos de Deus e toda boa dádiva vem do Pai das luzes, do nosso Pai Celeste. Se somos filhos e filhas dele, precisamos crescer em graça para que a gente não sucumba diante das dificuldades e das tristezas, e nos alegremos e celebremos as recompensas quando elas estiverem vindo também para a gente. Diz Paulo, eu soube viver contente em toda e qualquer situação. Olha que homem livre, olha que capacidade extraordinária em Deus. Por isso que ele fala, Filipenses 4,13, que tem gente que gosta de colocar nos carros, mas temos que viver. Só podemos dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque eu aprendi que a graça de Deus me assiste em todos os momentos. Que a graça de Deus te assista, mas cresça em graça, cresça nas disciplinas espirituais, na oração, no tempo a sós com Deus, nos estudos da palavra de Deus, em todos os espaços que você tiver, no jejum, ou seja, em tudo aquilo que você puder investir no seu relacionamento de qualidade e também de quantidade na presença do Senhor. Eu vi no Facebook uma frase que me chamou muita atenção. Eu tenho estado muito preocupado com os desigrejados, e a maioria deles está desigrejada porque se decepciona com a igreja. E aí a frase diz assim, engraçado, percebam que Jesus também, ele não criticava muito os escribas, os fariseus, que eram os doutores da sinagoga, mas constantemente ele estava na sinagoga, ele frequentava a sinagoga. Não podemos, irmãos e irmãs, confundir a graça de Deus com as desgraças que a gente presencia, ainda que seja dentro da igreja. A gente às vezes prefere dar lugar à desgraça, à falta dela, do que a graça de Deus que abunda e é abundante em nossa vida. Não façamos isso, não vale a pena. O desigrejado acha que no seu infortúnio, no desprezo que recebeu, no problema que assumiu, né, que a igreja fez, né, ele prefere viver então essa ausência de Deus do que dizer não, a graça de Deus superabunda onde abunda o pecado. É isso que Paulo diz. Então, se alguém não teve um dia feliz com você ainda no contexto da igreja, isso não pode te afastar nem da igreja nem da presença do Senhor. Jesus frequentava as sinagogas, disse o comentarista, e ele tem razão. Jesus não deixou de frequentar as sinagogas, ainda que lá haviam hipócritas. Jesus não deixou de frequentar a sinagoga, ainda que lá faziam juízo da palavra de Deus, em vez de fazer dela boa notícia. Jesus não deixou de frequentar as sinagogas, ainda que lá as pessoas excluíam outras do direito de participar, inclusive todas as mulheres e as crianças. Mas Jesus frequentava a sinagoga.
mas Jesus atendia as crianças. Jesus frequentava a sinagoga, mas Jesus atendia as mulheres. Jesus frequentava a sinagoga, mas não deixava de repreender aqueles que ali estavam fazendo aquilo que não deviam. Em tudo isso a graça assistiu o Senhor Jesus. E por último, irmãos e irmãs, Jesus crescia em graça diante das pessoas, para com as pessoas. Esse aqui é o aspecto relacional do discipulado. No fim de tudo, eu acho que esse é o lugar mais importante que Jesus nos ensina a desenvolver. Porque Jesus ganhava as pessoas, porque a graça de Deus brilhava a partir dele. Teve uma pessoa que foi olhar Jesus para ver, será que vem coisa boa de Nazaré? Duvido. Mas quando ele chegou, Jesus olhou o que era bom nele e não a crítica que ele trouxe consigo, e ele se dobrou ao Senhor Jesus. Jesus respondeu um relacionamento agressivo, um relacionamento excludente, com graça acolhedora, e essa graça acolhedora transformou o coração de Natanael. Irmãos e irmãs, Jesus foi tomar uma água num poço. Lá foi uma mulher que estava discutindo teologia com Jesus, dizendo: vocês judeus falam que é lá que Deus está, nós sabemos que Deus está aqui no nosso monte. E Jesus diz para ela assim: olha, a única coisa mais importante do que isso é que eu quero te oferecer uma água viva, que é muito diferente dessa que você tem experimentado, amarga para tirar, amarga para carregar, sem a companhia das pessoas, estando sozinha na sua vida. Olha, não vale a pena, eu tenho uma água viva para te oferecer. Percebam que a graça que Jesus carregava consigo tomava conta das pessoas com quem ele lidava. Irmãos e irmãs, se nós, como igreja, não entendermos que a nossa tarefa não é tomar as pedras e acertar as pessoas que pecam, enquanto a igreja fizer isso, ela não vai dar ocasião para as pessoas conhecerem a Jesus e a graça que Ele nos dá. Mas se nós olharmos para Jesus e entendermos que acolher bem as pessoas, que permitir que até ser tocada por suas enfermidades e pecados, porque Jesus tocava as pessoas que não devia tocar também. Jesus tocava leprosos, era proibido fazer isso. Jesus tocava leprosos. Jesus tocava as pessoas gentílicas, Jesus comia com elas, isso era um absurdo, mas Jesus comia com elas, sentou-se à mesa de pecadores e publicanos, escandalizou os fariseus por causa disso, porque a graça de Deus, a partir de Jesus, não permitia que ele se contaminasse, mas permitia que ele purificasse as pessoas. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Eu desejo para nós essa noite que nós possamos crescer em sabedoria, não desprezar o conhecimento, crescer em estatura, cuidar do nosso corpo, crescer em graça diante de Deus, desenvolver o nosso relacionamento vertical e finalmente desenvolver a graça com as pessoas, que é permitir que toda unção que recebemos de Deus, agora horizontalmente, possa também marcar e alcançar as pessoas. Que essa palavra possa ter despertado você em algum desses pontos, para que você possa desenvolver a sua vida. Não é fácil, qualquer um deles vai exigir empenho, disposição, vai exigir muita coisa da gente, mas vale a pena, todo fruto vale a pena. Que o Senhor abençoe você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém?